Se você não pudesse abrir o Google para saber qualquer coisa, como descobria o que precisava? Se você quisesse saber a capital de um país, a receita de um prato ou por que o céu é azul, não havia um botão para clicar e ter a resposta em segundos. Você já viveu em um mundo onde não existia a resposta para todas as perguntas. Um mundo onde, se você quisesse encontrar alguém, tinha que confiar no destino. Um mundo onde a palavra desconectado não existia, porque todo mundo estava conectado de verdade. Hoje vamos contar como era a vida antes da internet. E você não vai acreditar o quanto as pessoas eram mais conectadas, mais pacientes e ao mesmo tempo, mais perdidas do que nós. Vamos começar com uma pergunta que deve estar rolando na sua cabeça. Se não havia WhatsApp, Instagram ou e-mail, como as pessoas se falavam? Você pode pensar que era só cartas e telefones fixos, mas isso é só a ponta do iceberg. E a coisa mais estranha, essa falta de agilidade fazia com que as relações fossem mais fortes. Mas como é possível? A gente vai explicar isso agora. Mas antes, pense. Quando foi a última vez que você esperou mais de uma semana por uma resposta de alguém? Antes da internet? Se você quisesse conversar com um amigo que morava em outra cidade, tinha 3 opções. A primeira era a carta. Você escrevia, colocava no envelope, pagava o selo e esperava. 7 dias, 15 dias, até um mês para receber a resposta. E você sabia que aquela pessoa dedicou tempo para escrever para você. A segunda era o telefone fixo. Mas não era como hoje. Se a pessoa não estava em casa, você não conseguia falar com ela. E se você quisesse ligar para outro país, o preço era tão caro que muitas famílias só faziam isso nas datas comemorativas. A terceira opção era o comunicado por terceiros. Você falava com um amigo comum, que passava a mensagem para quem você queria alcançar. Parece algo de filme antigo, mas era a realidade. Se você está curtindo esse mergulho no passado, aperte o gostei e se inscreva no canal. A gente vai mostrar coisas que vão te deixar de boca aberta até o final do vídeo. Agora pense nisso. Se você não pudesse abrir o Google para saber qualquer coisa, como descobria o que precisava? Se você quisesse saber a capital de um país, a receita de um prato ou por que o céu é azul, não havia um botão para clicar e ter a resposta em segundos. E a coisa mais incrível, as pessoas sabiam mais do que nós em algumas coisas, e menos em outras. Mas por quê? Isso muda completamente a forma como o cérebro funciona, e a gente vai mostrar como. As fontes de informação eram limitadas, mas extremamente confiáveis. Enciclopédias, grandes conjuntos de livros que continham tudo o que se sabia sobre o mundo até aquele momento. Famílias ricas tinham em casa. Famílias mais humildes iam à biblioteca para consultar. Bibliotecas, lugar onde você passava horas procurando um livro específico, com a ajuda de um bibliotecário que conhecia cada prateleira. Livros especializados. Se você quisesse aprender sobre medicina, direito ou qualquer profissão, tinha que comprar ou alugar livros físicos. Pessoas experientes. Se você tinha uma dúvida sobre algo prático, como consertar um carro ou plantar uma horta, perguntava para quem já fazia aquilo há anos. E a consequência disso, as pessoas guardavam mais informações na memória, porque não havia como pesquisar depois. Se você precisava saber algo para um trabalho ou uma prova, tinha que decorar. Mas também havia um lado ruim. Se a informação não estava nos livros ou com ninguém que você conhecia, você simplesmente não descobria. Sem Netflix, YouTube, jogos online ou redes sociais, como as pessoas passavam o tempo livre? Você pode pensar que eram chatos, mas na verdade, elas se divertiam muito mais do que nós em alguns momentos. Porque a diversão era sempre compartilhada. Mas como funcionava isso? A gente vai contar sobre festas, jogos e entretenimento que você provavelmente nunca viu. A diversão era majoritariamente presencial e interativa. Jogos de tabuleiro e cartas, Monopoly, truco, dominó, eram formas de reunir amigos e familiares por horas. Não havia placar online, mas a competição era ainda mais emocionante. TV e cinema. Havia poucos canais de TV, que só passavam programas em horários fixos. Se você perdia um programa que gostava, tinha que esperar até a reprise, que poderia ser meses depois. No cinema, as pessoas iam em grupos e discutiam o filme depois na saída. Hobbies manuais, pintura, artesanato, jardinagem, costura.
Coisas que ocupavam a mente e davam um resultado físico. Esportes e atividades ao ar livre. Futebol na rua. Caminhadas, piqueniques, praia. As pessoas passavam mais tempo fora de casa, conectadas com a natureza e com outras pessoas. Festas e encontros, bailes, festas de aniversário, encontros em clubes, eram momentos importantes de socialização, onde você conhecia novas pessoas de verdade. E a coisa mais interessante, as pessoas não precisavam mostrar que estavam se divertindo, elas só se divertiam. Não havia fotos para postar, não havia likes para ganhar, só o prazer do momento. Se você está gostando de saber como era esse mundo, se inscreva no canal e ative o sininho. Não vai querer perder o nosso próximo vídeo sobre como era a vida antes dos carros. Sem e-commerce, home office ou aplicativos de entrega. Como as pessoas conseguiam fazer suas compras e trabalhar. A vida era bem mais demorada, mas também mais humana. E a forma como as pessoas lidavam com o tempo era completamente diferente do que é hoje. Mas por quê? Isso vai fazer você repensar a forma como você trabalha e compra coisas hoje em dia. Vamos começar pelas compras. Lojas físicas, todas as compras eram feitas em lojas. Se você precisava de algo, tinha que sair de casa, ir até o local, conversar com o vendedor e levar o produto na mão. Não havia entrega em casa, a menos que você pagasse caro por isso. Mercados e feiras. As pessoas iam aos mercados 1 ou 2 vezes por semana, porque não havia como comprar tudo de uma vez e guardar por muito tempo. Nas feiras, elas conversavam com os vendedores que conheciam de anos. Catálogos. Algumas empresas mandavam catálogos por correio. Você escolhia o que queria, preenchia um formulário e mandava de volta. Depois esperava semanas para receber o produto. Já o trabalho. Escritórios físicos. Todo mundo trabalhava em escritórios, fábricas ou locais específicos. Não havia home office, a menos que você fosse autônomo e trabalhasse em casa. Máquinas de escrever. Antes dos computadores, todos os documentos eram escritos à mão ou com máquinas de escrever. Se você errava algo, tinha que refazer tudo do zero. Comunicação no trabalho. Para conversar com um colega que estava em outro andar, você tinha que ir até lá. Para enviar um documento para outra cidade, tinha que usar o correio ou um entregador. E a consequência? As pessoas tinham uma linha clara entre vida profissional e vida pessoal. Quando você saía do trabalho, realmente estava fora. Hoje, a internet nos conecta o tempo todo, mas também nos deixa sempre trabalhando. Sem aplicativos de namoro, redes sociais ou grupos online, como as pessoas conheciam novas amizades e parceiros. Isso pode parecer impossível para quem cresceu com a internet, mas as pessoas não só conheciam gente nova, como tinham amizades que duravam a vida toda. Mas como? A gente vai contar sobre os encontros e as formas de conhecer pessoas que você nem imagina. Os encontros eram sempre naturais e presenciais. Amigos de amigos. A principal forma de conhecer gente nova era por meio de pessoas que você já conhecia. Festa de aniversário de um amigo, encontro em um clube, passeio em grupo, eram oportunidades de conhecer pessoas com interesses parecidos. Lugares específicos. Se você gostava de música, ia a shows e baladas. Se gostava de livros, ia a bibliotecas e livrarias. Se gostava de esportes, ia a jogos e academias. Você encontrava pessoas que tinham os mesmos gostos que você. Trabalho e escola. Muitas amizades e relacionamentos começavam no trabalho, na faculdade ou na escola, porque você passava muito tempo com essas pessoas. Encontros aleatórios. Pessoas conheciam outras na fila do cinema, no ônibus, na praia. E às vezes isso dava início a amizades ou relacionamentos que duravam anos. E a coisa mais incrível, quando você conhecia alguém, você não tinha acesso ao perfil dela na internet para saber tudo sobre a vida dela. Você descobria as coisas aos poucos, conversando, conhecendo a família e os amigos dela. Isso fazia com que as relações fossem construídas de forma mais sólida. Mas também havia um lado difícil. Se você se separava de alguém e não tinha o endereço ou telefone dela, provavelmente nunca mais ia ver essa pessoa. Se você gostou desse vídeo, aperte o gostei, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. Nosso próximo vídeo vai contar como era a vida antes dos carros. Você não vai querer perder.
E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Talvez eles também queiram saber como era o mundo antes da internet. Até o próximo vídeo.